Amém. Vamos ficar firmes nas promessas de Jesus, porque elas se cumprirão nas nossas vidas. Meu irmão, feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração de confissão. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E eu vou pedir à irmã Ercília que faça uma oração de confissão e para o estudo bíblico. Oremos, meus irmãos. Amém. Amém, meus irmãos. Vai subir, irmã? Vai. Agora vamos dividir as classes. Nenhum adolescente. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 35 ao 42. João capítulo 1, versículo 35 ao 42. Nos diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou onde mora? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Só até aqui, meus irmãos. Eu quero falar aqui nesta manhã, estive orando, pedindo a Deus uma palavra, como nós estamos aí acabando o ano de 2024, entrando aí na contagem regressiva, e eu quero falar aqui sobre os altos e baixos da nossa vida cristã. Altos e baixos. De acordo com o estudo, se algum irmão quiser completar, quiser participar, perguntar ou colocar a sua opinião, os irmãos vão ter liberdade para isso, para se tornar um estudo participativo. Altos e baixos. A nossa vida cristã, ela é assim, é feita por isso. Nós, por vezes, estamos bem, com vontade, com desejo de orar, com desejo de evangelizar, com desejo de sair às ruas, cultos relâmpagos, evangelísticos. Mas, por vezes, também, o contrário é verdadeiro. Tem vezes que nós estamos sem querer fazer nada no que diz respeito ao reino de Deus. Nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de evangelizar, ou seja, ela consiste em sobe e desce, altos e baixos, altos e baixos.
E assim acontece com vários cristãos. Aconteceu, acontece e vai acontecer. Porque nós não somos 100% perfeitos. E por sermos falhos, por sermos ainda, estar aqui nessa terra onde o pecado ainda predomina, vez por outra nós vamos passar por essa situação. Ora nós vamos estar avivados, revigorados, renovados, mas por vez também nós vamos estar frios, nós vamos estar querendo até retroceder. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã para conosco aqui. E eu quero usar aqui a vida do apóstolo Pedro como exemplo, mostrando que isso aconteceu com Pedro. E se aconteceu com Pedro, por nós sermos da mesma matéria, carne e osso, e semelhante, ter os mesmos sentimentos, nenhum de nós aqui está isento. Qualquer um de nós estamos sujeitos a altos e baixos. Primeiro, o que acontece aqui no capítulo que nós lemos? No capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Jesus vai se manifestar a Pedro, ou seja, é o chamado de Deus, o encontro que Pedro teve com Jesus. Ali é o início da caminhada cristã de Pedro. Pedro iniciou dali em diante, quando Jesus vai mudar o seu nome de Cefas, Pedro, que quer dizer Pedro, já não ia ser mais chamado de Simão. Ali foi o chamado de Jesus na sua vida, foi o início, foi a partida, a iniciativa de Jesus chamando Pedro para a fé cristã, para o cristianismo, para o reino de Deus. E assim aconteceu com cada um de nós. Teve um início, teve o chamado de Deus. Eu não sei dizer quando aconteceu o seu chamado, mas você lembra quando Deus chamou você? Quando Deus chamou você, Ele te convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo. Ali deu início à sua caminhada cristã, foi ali. Eu lembro que eu estava numa festa, eu estava dançando com um copo de bebida, de repente tudo em minha volta mudou. Eu comecei a ficar triste, sem graça, comecei a chorar, peguei o copo de bebida, joguei fora. Ali eu senti o chamado de Deus, comecei a olhar para as pessoas e comecei a lembrar de Jesus, e pensando, se o Senhor voltar hoje, naquela época a gente não tinha muito estudo bíblico sobre pré, pós, eu fiquei com medo, lembrando assim do retorno de Cristo, e foi ali que Cristo me convenceu que eu estava errado e que eu necessitava dele. Ali foi o ponto de partida. E cada um de nós teve esse início, assim como Pedro. Cada um teve um início. Foi quando Cristo convenceu vocês, convenceu nós que nós necessitava dele. Foi o ponto de partida de Pedro, foi o início. E assim, meus irmãos, aconteceu com cada crente. Tudo teve um início. E nós vemos Pedro, a partir daqui então, iniciando o seu chamado, a sua caminhada cristã. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11, nós vamos ver ali já Cristo chamando Pedro ao ministério do reino de Deus. Chamou ele. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, Lucas capítulo 5, somente o versículo 10. Lucas 5, versículo 10. Vou pedir, irmã Gilmara, lê para mim, fazendo um favor. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. É isso, obrigado, irmão. Ou seja, nós vamos aqui rastrear a vida de Pedro. Após o seu chamado para seguir a Jesus, o encontro de Jesus, agora Jesus vai chamar ele ministerialmente. Pedro estava pescando e não tinha pegado nada, juntos com os filhos de Zebedeu, não tinha pegado nada.
Jesus pega e vem e fala com ele: lança a rede em tal lugar. Pedro fala: nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Lançou e pegou, e ele ficou atônito, admirado com o que Cristo fez na sua vida. Só que Cristo foi mais além e falou: não temas, e agora em diante vou te fazer pescador de homens. Ou seja, não é só pescador de peixes, literal, mas de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixou tudo e os seguiram. Foi o chamado agora ministerial de Pedro. Ou seja, quando o crente, meus irmãos, inicia na fé, na caminhada, ele vai ouvindo a palavra de Deus, ele vai entendendo, logo Deus vai mostrando para ele qual é o seu chamado. Se é instrumentista, se é louvorista, se é da pregação, se é no louvor. Ou seja, Jesus mostrou para Pedro que o chamado dele era pescador de homens, pregador do evangelho. E isso se cumpriu lá em Atos capítulo 2, capítulo 3, pregando o evangelho, ganhando mais de 3.000 almas, pescando homens. E assim é com todos nós. Todos nós temos dons espirituais, talentos. Muitas das vezes nós não usamos como deveria ser usado, mas que todos têm. E de acordo com o que vai passando aos pés de Cristo, de acordo com o que vai estar ouvindo a palavra de Deus, Deus vai abrindo o entendimento, vai dando discernimento espiritual para que nós enxergamos qual é o nosso posto, qual é o meu chamado, que talento que eu tenho. E se eu tenho, eu vou usar, porque Pedro usou. Verdade. Nós estamos vivendo um mundo de apontamento, de crítica, fulano não faz nada. Não, você não sabe. Não sabe qual é o chamado dela, para que Deus chamou ela. Somente Deus pode. Boa. Esse aí que a irmã Gilmara falou, eu ia até citar. O outro eu não estava lembrando não. Tem gente, meus irmãos, como ela falou, está quietinho, não faz nada aqui na igreja visivelmente, mas tem o dom de intercessor, está orando pela igreja, está orando para a família, está orando para a vida espiritual de cada um, está orando para a liderança, está orando para os novos convertidos, está orando para os visitantes. Dom. Quem não tem o dom de intercessão, ora também, mas não dedica como quem tem o dom. E o outro que a irmã falou foi de receber, né? Receber hospitalidade. Não é todos que recebem, não tem a sua casa aberta. Isso é um dom. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 12. Fazendo um favor, Romanos 12, versículo 3 a 8. Muito bem lembrado, viu, irmã? Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade, meus irmãos. Romanos 12, versículo 3 ao 8. O devido uso dos dons espirituais. Olha só. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha só até aqui. Eu não posso, olha para mim fazendo um favor, meus irmãos, eu não posso exigir do irmão Jefferson, da irmã Ercília, da Gilmara, do Eric, ou seja, de ninguém,
para fazer o que eu faço. Olha aqui, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu não posso pegar o irmão Demar e pôr aqui para tocar, não é a função dele. Cada um tem a sua função que foi repartida pelo próprio Deus, o Espírito Santo. Então eu não posso cobrar, exigir da irmã fazer o que eu não faço, porque eu não estou fazendo o que ela faz. Então olha só agora o versículo 5: assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, aos 6, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. O apóstolo Paulo não pôs aqui não, mas poderia acrescentar aqui: quem intercede, interceda. Quem é hospitaleiro, que abra a sua casa. Ou seja, meus irmãos, os dons de Deus foi distribuído para a sua igreja, cada um em sua função. Por quê? Vou passar a palavra, irmã. Por quê, meus irmãos? O que Jefferson faz, eu não faço, a irmã, juntando tudo, completa. Então, para não ficar como eu, antropocêntrico, achar que eu sei tudo, que sou melhor, o meu é o que está certo, não. O Espírito Santo achou por bem, para o louvor da sua glória, dar a cada um dons espirituais. O que ele não faz, talvez o que ele faz complementa o que eu faço, mas tudo está em harmonia para o louvor da glória de Deus. Pode falar, minha irmã. Eu estava pensando que agora só uma questão que ele mandou mais disse, questão de oração. Eu estranho que toda vez que você está na frente, me enquanto orar, eu não tenho força. Eu só não recordo me pedir isso. Sim. Eu oro, mas não. Eu posso fazer. Eu não tenho igreja, mas o Senhor, eu não sei fazer isso sempre. É eu e eles adoram. Olha só. Só você. E não é combinado, não, é na hora aqui que eu. Então, aí, a irmã falando. A irmã já falou comigo, eu peço permissão para me falar isso aqui. Ela tem o dom de intercessora, a irmã Cida. Aí, às vezes a gente vê quietinha ali, talvez aos olhos de alguém, está com nada, mas para Deus está com tudo. É essa que eu chamei, que eu escolhi. A igreja, os irmãos estão de pé porque eu estou usando a minha serva para estar orando. Então é assim, meus irmãos, que funciona. Cada um no seu posto, no seu lugar. Isto. Isso tem que ser respeitado. Né? Eu conversei muito com essa pessoa, por exemplo, chega perto, né? Conversa, fala, e o Senhor falou assim: que o dia que pedir ela para levantar e orar, ela vai ser livre. Então, é um cuidado, quem está à frente tem que ter, de saber, né? Eu posso ter uma vez, eu falava assim, que ele nunca mandou Samuel parar. Ele sabia, ele dizia que eu olhava no nosso Senhor, sabia que o dia que ele pedisse para orar, o Senhor ia dar uma coisa. Então, assim, tem necessidade de saber, não, a pessoa não é vergonha de falar de Deus, mas realmente tem pessoas que nenhum lugar tem coragem de se expressar. Sim. Né? Não é com vergonha. Às vezes tem pessoas que falam assim: nossa, quando fez uma pergunta de igreja, era o que eu queria fazer, mas eu não. Isso, acontece muito. Irmão Marcelo, quando vai evangelizar com nós,
nós deixa lá à vontade. Toda hora ele fala: ô meu irmão, não pede eu não, porque eu não estou pronto. E eu tenho que respeitar, eu não posso. Então o que você veio caçar aqui? Não, de jeito nenhum. A presença dele ali já está contribuindo para o avanço do reino de Deus. A sua presença aqui, meu irmão, já está contribuindo. E ou seja, o que a irmã falou, que se a Cília um dia chegar em mim e falar: ô meu irmão, não me pede para orar mais não, eu sou obrigado a respeitar a decisão dela. Entendeu? Cada um no seu canto. Vamos continuar. Então foi o chamado ministerial, e Deus mostra qual é o chamado de cada um de nós. Agora Pedro vai começar, depois de ser chamado, ele vai, aqui é os altos, o início, o primeiro amor. Agora nós vamos ver Pedro começando a dar uma caída, ou seja, alto, agora é o baixo. Não precisa abrir não para nós adiantar. Mateus 14, versículo 22 ao 32, vai falar que Jesus estava ali com os seus discípulos sobre o mar, eles num barco. E lá na frente, Jesus vai sair da presença deles e vai andar sobre o mar. E Pedro vê Jesus e fala: mestre, se for o Senhor, mande que eu vou até ti. Então Pedro começa, Jesus chama: vem Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas em direção, mas Pedro começou a observar as fúrias da água, observar ali as fúrias, e ficou um pouco com medo. Ele foi reparar, enquanto ele estava olhando para Jesus, estava caminhando, era um fenômeno que estava acontecendo, caminhando em direção a Jesus, mas quando ele começa a reparar o que estava em redor, as circunstâncias ao redor, fúria, vento, tempestade, então Pedro começa a afundar, vacilar sobre, e ele diz no versículo 30, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então Pedro agora começa a vacilar, e assim acontece com nós. Tem hora que nós estamos bem espiritualmente, nós começamos a duvidar do poder de Deus, das promessas de Deus. Nós começamos a ficar o quê? Com medo dos acontecimentos, começamos a olhar as circunstâncias, nós começamos a ver aí leis sendo aprovadas incoerente com a palavra de Deus, que vai ser das nossas crianças. Quando nós estamos olhando para Jesus, fixo nele, nós não temos medo. É o que aconteceu com Pedro, ele estava olhando, mas quando começou a reparar o que estava do lado, o que está do lado? Frieza espiritual. O que está do lado? Escândalos. O que está do lado? Vergonhas espirituais. Aí eu começo a desanimar. Meus irmãos, vamos olhar para Jesus, o maior e melhor exemplo, ele não falha. Então é isso que aconteceu. Pedro começou a vacilar sobre o mar. Quarto, agora Pedro já estava se levantando de novo. João capítulo 6, vamos abrir, por favor. Evangelho de João 6. Vacilou, altos e baixos, agora ele vai começar a erguer-se. João 6, 66 ao 69, eu vou pedir Diane, por favor, leia. Isso, obrigado. Pedro caiu, olhou para as tempestades, caiu sobre o mar, mas Jesus ergueu. Agora ele vai confessar que deseja continuar seguindo. Assim é com nós, meus irmãos. Após nós ouvirmos um sermão duro, um sermão de advertência, de vigilância: Senhor, a partir de agora eu vou te servir com mais fervor. A partir de agora eu vou te servir mais forte, com mais entusiasmo, Senhor. É o que está acontecendo com Pedro. Vez por outra nós
quando estamos um pouco emocionados ou então um pouco meio alegre, nós falamos coisas: Senhor, eu quero te servir, seguir-te-ei, eu não quero o mundo, eu não quero mais ficar frio. Ele confessa que deseja continuar seguindo a Jesus, é o desejo ardente. Olha o Pedro se levantando de novo, após a queda lá no mar, está se levantando de novo e confessando que deseja seguir. Eu quero te seguir. Às vezes nós ouvimos sermões duros e nós fazemos o mesmo. Não, depois desse sermão Deus falou comigo, eu vou mudar a partir de amanhã. É o que ele estava dizendo aqui. Por que depois de um sermão? Jesus aqui está com mais de 70 discípulos. Jesus vai falar que aquele que não comer da sua carne e do seu sangue não tem parte com ele. Então muitos, quando ouviu isso, se escandalizou e deixou ele, e ficou somente os 12. Aí depois Jesus olha e fala: ai, não querem ir com eles? Aí Pedro fala: Senhor, para quem, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou seja, meus irmãos, após um sermão duro, nós talvez falamos isso também: a partir de 2025 eu vou servir Deus melhor, mais forte, eu vou ser mais presente. Olha nós se levantando de novo, olha o emocional se levantando, olha a vida ativa da igreja se levantando. E assim acontece com nós, bem, mal, alto, baixo. Depois, o que vai acontecer com Pedro? Pedro vai confessar Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, alto, mas depois ele vai negar, baixo. Mateus capítulo 16, vamos lá, meus irmãos, Mateus 16. Pedro vai confessar e vai negar em seguida. Jesus aqui estava andando ali, entre meio ali, Cesareia de Filipe, e pergunta aos discípulos: quem o povo diz ser eu? Uns dizem Elias, outros Jeremias, outros algum dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vós, discípulos, vocês, quem eu sou para vocês? Aí Pedro responde, confessa, ao alto de Pedro: o Senhor é o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia: bem-aventurado é tu, filho de Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Deus que te revelou. Pedro está bem espiritualmente aqui. Mas olha só, meus irmãos, os versículos 22 e 23 do mesmo capítulo, em seguida a sua confissão. E Pedro, chamando à parte, começou a reprovar Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Agora olha aqui, meus irmãos, após ele confessar que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador de Israel, o Salvador do povo dele, logo em seguida Jesus fala que ele tinha que ir para a crucificação, ser entregue. Pedro quer reprovar: de maneira nenhuma. Ou seja, Pedro ali abriu brecha para ser influenciado por Satanás. Quem que queria que Jesus não fosse para a cruz? Satanás, para o seu plano não ser concretizado. Mas quando Pedro fala isso, Jesus, tendo discernimento, já repreende: arreda-te, Satanás, porque cogitai das coisas terrenas. E assim às vezes é nós, meus irmãos. Confessamos aqui na igreja, levantamos as nossas mãos, choramos, arrependemos dos nossos pecados, mas talvez amanhã nós o negamos em forma diferente, negamos às vezes com pensamento, negamos às vezes com prática, negamos às vezes por não vigiar, igual Pedro não vigiou. Talvez Satanás, ele não possui o crente, é impossível ele se apossar do verdadeiro crente, isso não acontece. Mas talvez ele pode influenciar, jogar setas, dardos inflamados, e influenciar pessoas a maldizer, influenciar as pessoas ao desfazer o que Cristo falou, como aqui no caso, ele confessou algo, mas depois ele vai querer negar Jesus, a obra de Jesus ali, aí embaixo. Pode falar, meu irmão.
ele não teve intenção, talvez, né? Ele queria que o mestre não sofresse, né? Mas só que nisso aí, ele você falou, e acerta, e às vezes a gente nem percebe, né, irmão? Ali ele foi usado por Satanás, mas no coração dele, no meu modo de pensar, Sim. me colocando no lugar de Pedro, assim, sabe? Que se eu estivesse lá também, se eu fosse ele, talvez eu diria a mesma coisa. Entendi. Se eu não queria ver o sofrimento com esse, não. Sim. Aí, nessa brecha que eu falo, eu passo por isso, não, sem ter o poder para passar, entendeu? Porque se eu estivesse lá, eu também, talvez, um parceiro dele, assim, eu ia pedir para ele, não passar por isso, sem saber que ele ia passar, mas pelo fato de não querer ver ele sofrer. Sim. Você falou que a gente joga uma série, às vezes a gente pensa que está querendo fazer o bem, e às vezes está sendo nada do inimigo para lá. Isso mesmo. Boa, meu irmão. Aqui, porque, o que acontece? Isso aqui foi uma inspiração satânica de obter uma salvação sem a cruz. Cristo tinha que passar pela cruz para acontecer a salvação. Não há salvação sem derramamento de sangue. Talvez ele não compreendeu, mas por ele não compreender e não vigiar, então foi a brecha que ele deu para Satanás falar aquilo. Então Jesus repreende. Mas Jesus ali repreendeu quem? Satanás. Porque Jesus, discernimento, sabia. Não, quem não quer que eu vou para a cruz, não é Pedro, o apóstolo Pedro ali. É Satanás. E talvez tenha uns católicos que falam que o primeiro Papa foi Pedro. Mentira. Talvez esse é o único lugar que eles podem ver como Pedro nessa fala, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro, meus irmãos, não foi Papa. Primeiro, para ser Papa não pode ser casado. Pedro tinha uma sogra, já incoerente. E por assim vai. Uma hora nós falamos sobre isso, sobre a vida de Pedro casada. Eles falam, tem alguns estudiosos que falam que Pedro nunca esteve em Roma. E eles falam que ele é o primeiro Papa de Roma. Mas isso é outra coisa. Então, meus irmãos, ele confessa e nega em seguida, no mesmo capítulo, nos mesmos instantes ali. Na mesma hora ele estava bem, e logo após estava baixo. Segundo, ele se alegra, agora Pedro vai estar bem, no Monte da Transfiguração em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 2 ao 10, vai falar que Jesus pegou João, Tiago e Pedro, 3 discípulos, e levou a um monte para ser transfigurado. Ou seja, ali foi uma experiência de Jesus, foi algo sobrenatural que acontece ali, e Pedro ali fica admirado. Pedro ali se levanta. Ali foi um momento que Pedro teve uma experiência pessoal com Deus. Ó, Pedro bem de novo, negou lá, foi repreendido, mas agora já está bem, já está tendo experiências com Deus. Ou seja, agora ele está erguido de novo, estar bem espiritualmente. Desceu do monte da transfiguração com um semblante mudado, bem experiente. E é isso que acontece às vezes com nós, quando temos experiência com Deus, ficamos bem levantados, estamos no alto, experiências pessoais. Quantos aqui, eu tenho certeza que já teve experiências com Deus, experiência particular, uma resposta de oração do Senhor? Quantos aqui que estava no momento de dívida e orou ao Senhor e Deus usou alguém para abençoar com dinheiro, com oferta, mostrando que Deus não estava distante dele, que Deus estava vendo a aflição, a necessidade dele? Uma experiência.
Ou seja, você fez uma oração aqui, alguém lá do outro mundo, do outro lado do continente, te abençoa com dinheiro aqui. Quem contou aquela pessoa? O Espírito Santo. Experiência com Deus. Pedro aqui estava tendo uma experiência. Meus irmãos, nós não podemos negar experiências com Deus. Consagrar a nossa vida, nós temos experiência. Como? Experiência como? No sentido de Deus te revelar algo, no sentido, te levando a um texto bíblico, assim como ele apareceu com Isaías. Hoje ele não aparece para nós fisicamente, mas através do seu Espírito Santo nós podemos ver com os olhos da fé a presença maravilhosa dele, sentir o seu pulsar em nossas vidas. Como mais experiências? Quantas pessoas que contam relatos, como eu contei numa pregação que eu preguei sobre a mulher que estava com um filho doente, pediu Deus, do seu modo simples, Deus foi lá e curou. Experiência. E a experiência que o irmão Jefferson teve, ele já me contou, é uma experiência que tem uma evidência de fortalecer na caminhada. Deus usa a experiência para nos mostrar, meus irmãos, que Ele de fato está conosco. Não é experiência de revelação como por aí tem, não é isso. É uma experiência pessoal. A experiência dele não vale como regra para mim, e nem para nenhum. Não é doutrina, não é regra. Cada um tem o seu particular, cada um tem o seu individual com Deus, o momento com Deus. Nesse caso foi Pedro, João e Tiago. Não foi todos os 12 discípulos, foi só os 3. Qual os 3? Viu a transfiguração, viu Jesus, viu Moisés e viu Elias, ou seja, viu a graça, viu a lei e viu também os profetas. Mas depois Pedro queria até fazer tendas para ele. Aí Jesus falou para ele: não, Pedro, você não está entendendo. Aí então ele cai em si. Experiências com Deus. Então ele se alegrou ali no momento da transfiguração. Pedro estava erguido, levantado. Agora, o que acontece com o apóstolo Pedro depois? Em seguida vai ter o lava-pé, de João 13. João capítulo 13. João 13, meus irmãos, do versículo 4 ao 9, Pedro agora já está indeciso. A indecisão de Pedro, um homem que teve experiência com Deus, tanto andar nas águas, tanto na transfiguração, agora está indeciso. Do 4 ao 9, o que vai acontecer? Jesus, em forma humilde, como um exemplo, vai colocar água numa bacia e vai lavar os pés dos discípulos. E quando chega a vez de Pedro, não vou lavar os pés não. Do versículo 4 em diante: levantou-se da ceia a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingida. Aproximou, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás. Até aqui, nunca me lavarás. Pedro não estava entendendo, estava indeciso. Me lavar os pés? O que é isso? Ali é uma forma humilde de Jesus, é como exemplo. Hoje em dia tem igreja do lava-pés. Se você pesquisar na internet, tem pastores que fazem isso com seus membros até hoje. Mas isso é heresia, não é isso. Aqui é a lição que Jesus quis passar, que o maior serve o menor. Jesus maior, servindo os discípulos. Nunca me lavarás os pés. Pedro aqui está indeciso. A indecisão de Pedro. E Jesus falou: você não vai compreender agora, mas compreender-las depois. Está indeciso. Pedro começa a ficar indeciso. E assim acontece com nós. Quantas indecisões nós temos a respeito
da caminhada cristã, ou a respeito de um emprego, a respeito de uma escolha, indeciso. E muitas das vezes lemos a Bíblia e não entendemos: Senhor, estou indeciso, fala comigo através da tua palavra. Indecisão no lava-pés. Logo a seguir, Pedro vai ficar tímido na Santa Ceia, do versículo 21 ao 26. Depois do lava-pés, Jesus falou que um deles iria trair Jesus. E os discípulos ali: será que é quem? Será que é quem? Aí Pedro, ele fica tímido. Aí pergunta João, que estava reclinado ao peito de Jesus, pergunta quem é. Pedro não teve coragem de perguntar: Senhor, quem é? Pedro era um apóstolo, um discípulo comum como todos. E aí ele diz: pergunta quem é. Quem é o quê? Quem é que vai trair Jesus? Até o momento eles não sabiam que seria Judas. Mas ele fica tímido. Timidez espiritual. Assim é nós. Talvez nós não temos coragem de pregar o Evangelho. Talvez nós não tenhamos coragem. Ficamos medrosos, tímidos. Temos tantos benefícios da parte de Deus, mas não usufruímos por timidez. Ah, se o boi soubesse a fraqueza da cerca. Um boi forte, se ele inclinar sobre a cerca é quebrada. Aí ele não sabe. E assim é o crente cheio de poder de Deus, do Espírito Santo, mas talvez não faz muitas coisas que nós deveríamos fazer. Por quê? Timidez. Pergunta quem é João. Tímido diante do seu mestre. E às vezes nós ficamos tímidos diante de Deus através da oração. Jesus está lá: peça, meu filho, pede, se for para me glorificar, e se for de acordo com a minha vontade, eu vou dar. Mas nós, não sei se eu peço, não sei se é para mim, não sei se ele vai dar. E ele está falando: batei, abri-se-lhe-á, pede. Depois, o que acontece? Depois da indecisão e depois da timidez na ceia, Pedro vai afirmar que morreria por Cristo, no mesmo capítulo 13, agora no versículo 36 ao 38. Lê para mim, fazendo um favor, Jefferson. Obrigado. Depois de falar que Cristo nunca lavará os meus pés, depois da timidez, diante da indecisão, agora ele já está falando: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Se Jesus perguntasse: olha, você vai dar a vida por mim? Você não queria nem que eu te lavasse seus pés? Como é que você fala que vai dar a vida por mim? E talvez para nós, você está falando que vai pregar o Evangelho, você não está tendo nem força de desligar a televisão para ver essas coisas imundas. Como é que você vai pregar o Evangelho? Você está falando que vai ser mais animado em 2025, sendo que agora você não está tendo força para vencer o pecado. Talvez é isso, meus irmãos. Pedro, por ti darei a minha vida. Aí depois vem outra resposta de Jesus: você vai me negar, Pedro. Não fala coisa precipitada, não. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, está estudando sobre votos, juramentos. Nós temos que tomar cuidado do seguinte: votos precipitados. Se o Senhor fazer isso por mim, eu vou fazer isso. Se eu aposentar, eu vou fazer isso. E às vezes não faz. Jefité, quando foi ter uma luta, se não for meu engano, com os amonitas, ele vence essa guerra com a graça de Deus, ele vence. E ele fica alegre com aquela guerra ali que foi vencida, e precipitadamente ele vai fazer um voto a Deus: Senhor,
o que sai da minha casa primeiro, eu ofereço em holocausto para o Senhor. Na minha cidade, no portão. Aí quem sai? A sua filhinha. Sua filhinha saiu alegre. Fez um voto precipitado. Aí há um debate se oferecer em holocausto foi matar a menina, degolar, ou se foi no sentido de consagrar ela ao Senhor no templo, como Ana fez com Samuel. Ou seja, fez um voto precipitado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que nós temos que ser sim ou não. Não é precipitar. Foi o que aconteceu. E aqui foi com Pedro: Senhor, por ti darei a minha vida. Mas você não queria nem que eu lavasse seus pés? Você não tem nem liberdade de chegar até a mim e perguntar quem é que seria o traidor? Você estava mandando outro intermediar a sua situação e agora está falando que vai dar a vida por mim, Pedro? É isso que estava acontecendo, meus irmãos. Continuando. Depois, aí acontece, Pedro é avisado que negaria Jesus. Talvez depois de muitas convicções que nós temos, não tem jeito, esse é o caminho, essa é a verdade, eu vou fazer. Aí depois o que acontece? Pedro é avisado que negaria a Jesus. Não precisa abrir não, mas está lá em Marcos 14, 29 ao 31, fala que o galo ia cantar 3 vezes, como sinal da negação de Pedro. Olha o Pedro abaixando de novo: por ti darei a minha vida, alto, mas agora negando, altos e baixos. Depois Pedro dorme no Getsêmani, lá em Mateus 26, 40, mais uma vez Jesus pega 3 discípulos, leva até certo lugar e fala: espera aqui que eu vou ali orar, esteja orando. Jesus vai agonizar diante da sua morte. Antes que acontecesse, Jesus já estava sofrendo, antecipando ali o seu sofrimento. Quando ele volta por 3 vezes, Pedro e os outros dormindo. Sonolência, sono espiritual. Quantas vezes nós estamos assim? Altos e baixos. O irmão Érico pregou aqui quinta-feira sobre sequidão espiritual, sonolência espiritual. É o que Pedro e os outros 2 estavam, sonolentes, diante ali do evento mais importante, a crucificação, o que antecedia a oração. Pedro dormindo, os olhos pesados, arregalados, pesados de sono. Depois Pedro vai cortar a orelha do soldado. João 18, 7 a 11. Aproveitar que está em João, vamos ler. Vou pedir de Néia para ler, fazendo um favor. João 18 ao 11. Isso, obrigado, irmão. O que acontece aqui, meus irmãos? Pedro aqui está sem discernimento espiritual. Sem discernimento. Pedro achou que essa batalha aqui era na força do braço. Efésios 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades e maldades, forças espirituais do mal. Falta de discernimento.
Tem muitas provas que nós passamos, tentações, nós não temos discernimento às vezes. Por que está acontecendo isso? Como eu posso sofrer tanto, meu Deus? E às vezes falta discernimento. Aí então nós começamos às vezes o quê? É assim? Eu vou retribuir da mesma forma. É assim? Dependendo do assunto. Não estou aqui generalizando que tudo é espiritual, não. Tem gente que é mal contra nós, não é só por causa do quem está por trás, Satanás. Tem gente que é mal por natureza. Nem tudo é Satanás, é o coração corrompido, maldoso. Ou seja, discernimento espiritual que nós precisamos ter. Pedro não entendeu, cortou a orelha, ou seja, é uma luta física, não estava entendendo. E aqui a mesma coisa para nós. Tem coisas que acontecem, não é com a pessoa o embate, é através do joelho que vencemos, através da oração, através da intercessão, muitas das vezes. E é isso que acontece. Depois que acontece isso aqui, o que vai acontecer com Pedro? Pedro vai seguir Jesus de longe, distante de Jesus. Lá em Marcos capítulo 14. Vamos ler? Marcos 14. Vocês estão notando, meus irmãos, como Pedro ora estava bem e ora estava mal, espiritualmente disposto, mas distante, longe, tímido, indeciso, sem discernimento. Aí agora Marcos 14:54 diz assim: Pedro seguira de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Pedro agora estava seguindo Jesus de longe, distante, após a negação, ao baixo de Pedro. O que acontece com nós? Quando nós estamos distantes, nós distanciamos da igreja, dos irmãos, nós distanciamos da comunhão, da união, longe, distante igual Pedro, seguindo de longe, entre os serventuários, entre outros povos, seguindo de longe. Pedro agora estava frio espiritualmente, e note que isso aqui aconteceu quase lá, perto do sacrifício de Jesus. Ele teve experiência, ele andou sobre as águas, ele teve o chamado, o encontro, depois ele teve o seu chamado ministerial, a pesca milagrosa, e agora Pedro está servindo Jesus de longe. E assim é nós. Quantas respostas de oração, quanta graça, quantas bênçãos, quanto poder, quantos recursos Deus nos deu, mas tem dia que nós estamos de longe, não estamos presentes diante de Deus. Então aconteceu com ele e acontece com nós. E o mesmo Marcos 14:66 ao 72, ele vai negar Jesus 3 vezes e depois fica triste. Primeiro ele segue de longe, depois ele nega 3 vezes, ou seja, Pedro está decaindo, retrocedendo. E primeiro ele estava longe, com outros povos, se assentado ali, vamos supor, um exemplo, não fala, mas só para nós entender, no meio dos escarnecedores, e depois ele vai negar. Se nós não tomar cuidado com as piadas dos ímpios, nós também entramos nas piadas que é contrário à palavra de Deus. 66 ao 72 de Marcos 14 fala assim: ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Não, 66 ao 72. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno.
Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E assim aconteceu 3 vezes. Não conheço. Não, a Bíblia não quer dizer isso. Não é isso que Jesus quis dizer. Nós lá fora, lá tá falando assim, mas não é bem assim, não. Eu posso, eu consigo, eu posso participar, eu posso infiltrar, eu posso estar no meio, negando e decaindo espiritualmente. Assim acontece com nós. Bem, quantos irmãos que eu conheço que teve bem, desfrutando da graça de Deus, hoje estão com a vida espiritual parada, retrocedendo, caindo a ladeira abaixo, e ele nega, e depois ele fica triste. Agora o que é que vai acontecer? Deus, por ser gracioso, misericordioso, amoroso, benevolente, gracioso, Deus vai restaurar Pedro. João 17, 21, 15 ao 17, ali vai ser Jesus, ele vai confessar Jesus triplamente: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Tem até um hino, né, Adelis? Tem tempo que você canta ele? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. E na última vez: Pedro, tu me amas? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Ou seja, Pedro aqui agora vai ter em mente: eu neguei o Senhor 3 vezes, mas agora eu estou confessando 3 vezes. Jesus, ele foi sábio, ele usou ali de estratégia para Pedro relembrar do seu pecado. Ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Senhor, eu te neguei, me perdoa. É isso que ele diz. Então aqui ele vai confessar 3 vezes, e agora Pedro vai ser o que? Restaurado, renovado, revigorado. Então, meus irmãos, diante da frieza, diante das indecisões, da apatia espiritual, Deus pode usar de misericórdia de nós e nos erguer, nos levantar pela sua graça. Agora Atos 2, 14 ao 19, vai falar que Pedro recebe o Espírito Santo. Os discípulos estavam ali, esperando a promessa da parte de Deus, lá de Joel. Eu vou correr aqui por causa da hora. Por causa da promessa de Joel, e Pedro ali vai receber o Espírito Santo, e após o recebimento do Espírito Santo, milagre, ministério, pregação, salvação, almas, e tantos sinais, prodígios e maravilhas, feito pelas mãos dos apóstolos, sendo usados por Deus. Deus, quando nos restaura, Ele nos usa para pregar, para distribuir, para interceder, cada um com seus dons, cada um no seu lugar, cada um contribuindo de alguma maneira para a edificação do corpo da igreja. Assim aconteceu com os apóstolos. Do versículo 14 ao 19 em Atos 2, ele recebe o Espírito Santo. Pedro não tinha o Espírito Santo? Não, ele tinha a presença de Jesus e não precisava do Espírito Santo. Então, quando Jesus é assunto aos céus, o que ele fala? Eu rogarei ao Pai que envie o outro Consolador. Consolador é Paracletos, que significa outro ajudador, outro conselheiro, outro auxiliador. Então ali em Atos 2 eles recebem o Espírito Santo dentro dos seus corpos, e assim então Pedro é renovado, Pedro é fortalecido, se torna um crente maduro, resiliente, experiente, depois de tantas coisas que aconteceu com ele. Os altos e baixos da vida de Pedro, e serve para amadurecer os cristãos. Então, significa que agora, depois das quedas, Pedro está mais forte, mais maduro, mais perseverante,
ele está no alto. Conclusão: apesar dos altos e baixos das nossas vidas, continuemos servindo ao Senhor de todo o nosso ser, e que depois das quedas venhamos a ser como o apóstolo Pedro, mais cheio, mais vontade de buscar o preenchimento do Espírito Santo e buscar e ganhar almas para o reino de Deus. Depois nós vimos Pedro pregando um sermão cheio do Espírito Santo, 3.000 almas. Então Pedro vai pregar com poder. É assim, meus irmãos, altos e baixos existem na caminhada cristã. Uma hora está forte, uma hora está fraca, mas diante da fraqueza, não desanime. A Bíblia fala que Sansão da fraqueza tirou a força. Quando nós estamos fracos, é o melhor e a oportunidade melhor de nós buscar força em Deus e mostrar a nossa dependência a Ele. Pode falar, meu. Você falou para falar que às vezes o Brasil está às vezes sente, né, distante de Deus, assim, e aí que a gente quer mais de Deus, a gente quer buscar mais a Deus. Eu acho que essa distância, assim, a palavra de Deus diz que poderia dar para quebrar e quando estamos fracos, assim, que aí nós quer mais de Deus, busca de fora e buscar Deus por Deus. Não é voltar para minha alma, não, mas é voltar a sentir a intimidade toda que Isso mesmo. e é isso. Isso mesmo. É isso mesmo que o irmão falou. Na fraqueza, nós temos os recursos, oração, leitura. Não é toda hora que nós quer orar, né? Ler. Mas mesmo assim, nós devemos fazer. Tem um teólogo que fala: quando você não sentir vontade de orar, vai orar. Teu coração não é o teu rei. Não é o seu coração, não é o seu eu que manda. Vai orar. Mesmo que você esteja lá, cabisbaixo, orando, sem palavra, Senhor, tem misericórdia. O Espírito Santo está ali, está intercedendo por nós. O que nós não podemos, meus irmãos, conformar com a frieza, conformar, servir a Deus de qualquer maneira. Muitos aí estão servindo Deus de qualquer maneira. Participa da igreja, mas participa do mundo. Então, ou seja, está usufruindo de tudo, do louvor da igreja, da pregação, mas está usufruindo lá fora também. Não é isso. Está equivocado. Não entendeu. Para essa pessoa aí, você pode notar, sempre está no alto, aparentemente está no alto, tudo está bem. Dança, vem, está bem. Você olha, está alegre, está cantando. Acontece com muitos assim. Mas um crente verdadeiro, que é quebrantado pelo poder de Deus, diante da fraqueza, ele é triste, quebrantado, porque o Espírito Santo que habita em nós, e um do fruto é o amor, é a alegria, nós ficamos tristes. Amém, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa mais? Ou pode encerrar? Vamos encerrar. Altos e baixos acontecem nas nossas vidas. E à noite, culto, ceia, tem ceia hoje. E convide pessoas, cremos que o pastor deve estar prestes a vir, ontem ele estava com o casamento. E logo mais teremos culto de ceia, primeiro domingo, 1º de dezembro, que Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que mesmo diante dos baixos, altos e baixos, o Senhor está conosco. É o Senhor que nos ergue, é o Senhor que levanta o seu povo, é o Senhor que dispõe o teu povo. Cada um, ó Deus, tem a sua posição no corpo de Cristo. Cada um, Senhor, é parte do teu corpo. Talvez um é mão, o outro é pé, o outro é olho, o outro é orelha. Um distinto do outro, Senhor, diferentes do outro, mas tudo enxertados no teu corpo.
Ó Deus, nos dê a graça de te servir, de te buscar cada dia mais, de enchermos do teu Santo Espírito, porque a tua palavra diz: não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Dai-nos uma vida, Senhor, vida abundante na tua presença. Erga-nos e nos ajuda a firmar os nossos passos, as nossas veredas aplanadas diante do Senhor. Abençoa cada um irmão que está aqui. Eu não sei o que se passa, mas talvez está nos baixos, Senhor. Que o Senhor possa usar de misericórdia e erguer, levantar, ó Deus, porque todos nós estamos sujeitos a quedas e fracassos, indecisões, timidez diante do Senhor. Mas todos nós, ó Deus, somos assistidos pelo Senhor e pedimos